Imagina, esteve cá o ministro das Relações, ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, o Sergei Lavrov, onde veio recordar ao presidente que, a quando da União Soviética, somos nós que consolidamos o vosso poder em Angola. Somos nós que vos auxiliamos para a consolidação de um poder autocrático, de um poder hegemônico. Somos nós que consolidamos, portanto, os direitos econômicos, culturais, sociais e políticos do MPLA. Entretanto, somos nós que sempre vos suportamos. Somos nós que, quando vocês, portanto, violaram o acordo de Alvor, né? O acordo de Alvor sobre a independência. Não, acordo de Alvor, né? Não sei se aqui não estou. O acordo de Alvor, porque o MPLA depois tomou o poder sem fazer as eleições. Pois, quando o MPLA violou o acordo de Alvor, aliás, a Rosa Coutinho conta isso numa das seus textos aqui públicos, em que eles preferiram dar o poder ao MPLA, porque o MPLA já tinha um presidente que tinha já uma mulher portuguesa. Então tinha como consolidar o poder, tinha como consolidar os negócios de Portugal aqui, porque era filho deles também, era genro deles. Mas quem protegeu o MPLA do Ocidente foi a Rússia e a Cuba. Então analisemos, durante muito tempo, o MPLA, todos os seus quadros, ou se não, 90% dos quadros antigos do MPLA foram formados na Rússia e na Cuba. Aqui uma relação bilateral histórica, até quase meio secular. O armamento usado nas Forças Armadas angolanas é russo. A formação militar angolana é russa. Sergei Lavrov vem a Angola dizer assim, calma ainda. Eu não estou a perceber qual é a sua posição. Você é nosso filho, nós é que te formamos na Rússia. Entretanto, hoje, se notar, quando houve o primeiro ataque da Rússia à Ucrânia, o presidente da República, na primeira cimeira da ONU, Angola absteve-se. Na segunda cimeira, Angola condena. Posiciona-se a favor do Ocidente. Entretanto, a Rússia está a observar. Agora estamos aqui. Do ponto de vista de matéria de segurança nacional, o nosso presidente passa a ser um perigo. Por quê? O nosso presidente está a jogar em dois lados. Ele foi aos Estados Unidos, foi na cimeira, embora não tenha recebido, mas no discurso ele diz que vai apostar no armamento americano. E no Orçamento Geral do Estado, ali o investimento para as Forças Armadas para essa perspectiva, a compra de arma americana. E nós, o MPLA tem uma história secular com a Rússia. Nessa altura, a Rússia está em conflito praticamente com a Ucrânia ou a OTAN, o Ocidente em si, né? Está em problema. E nós estamos a querer, o MPLA está a querer sair da Rússia para o Ocidente. E a Rússia veio lhe informar. De ponto de vista de estabilidade nacional, esse é um perigo eminente. E é uma pena que os estudiosos de política, a política externa ou internacional, exige alguma sapiência analítica. Ou seja, aqui é um risco muito grande. O presidente da República, antes das eleições, participou na cimeira, naquele summit, que os Estados Unidos organizou para a democracia. O presidente participou. Ok. Mas agora estamos aqui a perceber qual é o espectro político do MPLA. Qual é o espectro político? Porque nós sabemos culturalmente os Estados Unidos, ele lhe dá e cria aberturas com aqueles estados que de facto implementam a democracia. Não é verdade? E o que nós estamos a ver em Angola, nada disso está a acontecer. E este homem está-se a colocar, de facto, como dizes tu, numa posição muito perigosa. Ele está a querer se entregar ao Ocidente, abandonando a Rússia. Mas ele está a aplicar os métodos que ele, não é, culturalmente, aprende na escola russa. Cientificamente, o que ele está a aplicar são aqueles métodos russos. Há uma questão aqui que vale arriscar, assim. O traidor perde a confiança do traído e nem conquista
a confiança de quem o corrompeu. Ou seja, os Estados Unidos, sabendo que o nosso presidente foi formado na Rússia, jamais merecerá a confiança deles. E eu quando olho nossos olhos, o MPLA está num problema sério. Mas agora, eu queria te perguntar, porque tocaste nesse ponto, já estamos a falar, entraste mesmo com os dois pés nesse assunto. Vê a reação da oposição em função à visita, ou em resposta à visita do Lavrov e das declarações de Lavrov, não é? O que é que diz Kamalata Numa? Kamalata Numa ele diz que a legitimidade nacional reclama Sérgio Lavrov, não é? Ele diz, acrescenta, a África em geral aguardam pacientes pela preparação para a reparação de danos coloniais e neocoloniais provocados aos seus povos. Mas o que Angola e África realmente ou reclamam já é o respeito por sua soberania nacional, que não se vende e nem se compra por não ter preço. Mano, seguindo depois aquilo que ele diz ali, aqui ele denunciou a carta que Agostinho Neto recebe do seu, não é? Não, a carta de Antônio Alva Rosa Coutinho, que denuncia este facto que acabaste de contar, que o MPLA foi patrocinado pelos comunistas portugueses, protegidos pelos comunistas portugueses, em conluio com os russos, que na altura eram os soviéticos. Mano, esta posição, esta saída do Kamalata Numa, que é um expoente muito importante da oposição, principalmente da UNITA, que também talvez será um candidato sucessor de Adalberto Costa Júnior, não sabemos. Esta saída dele, o que é que isto significa? Não é que vem também acrescentar um cheque-mate ao próprio João Lourenço? Na verdade, é o seguinte, eu tenho muito respeito por esse mais velho, sobretudo pelos seus textos. O mais velho tem uma elasticidade intelectual acima da média e fala onde deve falar. O mais velho defende aqui a questão da soberania, né? Aliás, direito internacional, portanto, consagra isso, né? É preciso que haja o respeito pela soberania, né? Aliás, desde o ano 1884, 85, quando houve a Conferência de Berlim, portanto, houve a divisão de África de acordo com os interesses, né, das potências mundiais. Então, nós temos soberania, que deve certamente respeitar, temos as nossas leis, temos o nosso ordenamento jurídico, temos aqui a nossa cultura, questões sociais que são de âmbito interno e até político, né? Mas agora, a questão aqui, a visão da Rússia, a Rússia não tem Angola como um país, não. A Rússia tem Angola como sua propriedade, como um miúdo que eles, quer dizer, vamos dizer assim, é tipo um pai, né? Um pai, o filho cresceu, mas o pai entende que este filho, mesmo na casa dele, eu mando nele, porque ele é resultado daquilo que eu ensinei a ele. Nessa altura, eles não estão a olhar o país do ponto de vista da soberania, estão a olhar o país, quem está a governar o país, que é uma força, ou seja, a sua continuidade é a África. Eles não veem Angola como Angola, eles veem uma colônia russa aqui. Porque eu leio muito sobre aquele grupo Wagner, né, que o Putin agora está a usar, usou na República Centro-Africana, usou na Síria, e agora está também a usar na Ucrânia, aquele grupo Wagner. Toda forma de atuação da Polícia Nacional, a forma de atuação do SINS, a forma de atuação do MPLA tem a matriz mesmo do grupo Wagner. Há uma insensibilidade muito grande. E eles não veem Angola como um país soberano. Não. Agora, eu entendo que o mais velho deve, e depois sendo uma voz autorizada, deve defender essa soberania. Mas o que está aqui não é a soberania de fato. Não é do ponto de vista dos cânones da ciência, né? Não é nos axiomas democráticos ou até de direito internacional. É do ponto de vista daquilo que são o sentimento de gratidão que o MPLA deve à Rússia.
para se manter no poder, para ser tudo isso e mais alguma coisa. É graças à Rússia. Então, para eles não olham Angola como um país de facto soberano. Eles olham Angola como um quintal onde eles meteram puto deles que estão a roubar. Puto deles que eles instruíram militarmente, ideologicamente. Até do ponto de vista daquilo que é a instrumentalização das instituições. Porque vê, por exemplo, o que acontece aqui. Vê, mano, nas ditaduras clássicas, como na China, agora também, embora que alguns não concordem, mas na Rússia, ditadura muito forte. Nessas ditaduras, mesmo que se tenha aderido em 90... Imagina só, meu irmão, qual era o jogo? Vou te explicar aqui. Na queda da União Soviética, no dia 26 de dezembro de 91, né? Cai a União Soviética. Ok. Então, o bloco do capitalismo vence, certo? Vence, sim. Ao ter vencido, do ponto de vista daquilo que é o domínio do mundo, o MPLA, sendo um partido camaleônico, metamórfico, adapta o multipartidarismo em 91. E nós vamos às eleições de 92. Entretanto, mas toda a gênese política, se notar todo o modelo administrativo em Angola, é uma cópia da administração salazarista, aquele regime comunista português. Mas também a proteção do poder. Agora, a nível da administração do Estado, políticas administrativas, as leis são de Portugal. E a nível das políticas de proteção do poder, é russo. Eu tive acesso a um documento de 1974, quando os Estados Unidos entendia aqui ter homens fortes, um relatório que houve na conferência, numa comissão aí de paz e democracia da ONU, em que eles diziam que para penetrar em Angola não vai ser fácil. Porque Angola tem um regime comunista, e é russo, é cubano, é muito fechado. A única forma de nós degradarmos o MPLA, temos que emergir uma classe de intelectuais. Eles vão usar fatos, eles vão estudar democracia, eles mesmos vão lutar por si. E hoje, os Estados Unidos olham para o MPLA. É uma pena que o MPLA pensa que quando aquela moça Ariana, né, agora que está aí na Casa Blanca, está a colher entrevistas, corta um ponto de TPA para simular, e nota que ela fez uma cena, que eu leio sempre o Política Internacional. O que ela faz? Ela vai num encontro com o secretário de Estado, né, do Estado americano, ele pergunta por que a América impõe que todos os países africanos não podem lidar com a Rússia. E o secretário de Estado americano lhe disse: não, nós, portanto, a política externa, né, nós não obrigamos ninguém a uma soberania. Mas em jogo que o MPLA está a fazer para dizer lá que eles são livres. Mas agora, o maior perigo é assim. Há uma frase dos anos 80, quando Savimbi dizia o seguinte: o filho do macaco não pode ser criado ou crescer em duas matas densas, né? Poderá se perder numa. O Savimbi aqui, o doutor Savimbi, falava de política externa. E quando traz aquela narrativa, eu não sou pro-Ocidente, eu sou pro-Angola. Só que somente os nossos interesses que convergem. Okay. O que ele estava a dizer aqui é o seguinte: em que você, na arena internacional, não pode jogar nos dois lados. Você vai aborrecer um. Por ser que o Lavrov vem a Angola, Lavrov vem a Angola e diz: calma ainda, nós não estamos a perceber a sua posição. Porque você sempre se firmou como nosso. Estás a ir aonde? Não te esqueças, daqui a pouco vai ter problema conosco. E nessa altura, confesso mesmo que o nosso presidente da República, embora com uma diplomacia um pouco doente, ele não tem grande diplomacia, né? Mas o mais velho, se na verdade entende política, ele deve estar com a cabeça dorida. A nível internacional, foi visto aqui o ministro das Relações Exteriores, ministro de Negócios da Rússia Angola. Entenda que os americanos têm adidos de imprensa na embaixada. A matéria está na Casa Branca, já chegou no Senado. Então esse elemento é quem?
E quando ele não foi recebido naquele almoço, né, com o chefe de Estados africanos, e não assistiu o jogo com Biden, estão a dizer, estão a ver? Esse jovem aqui, esse senhor, eu já sabia, a pessoa não recebi. Esse senhor está jogando dos lados. Portanto, ele, ora, nessa altura, ele não sabe. Nessa altura, nós, enquanto estamos preocupados com a miséria no futuro, o mais velho está preocupado como vai ser o futuro dele na arena internacional.